bem-vindo a mais um Pó de Pedra Podcast aqui com a gente. Você já sabe, falar de pedra ficou mais leve, ficou mais inteligente, ficou mais divertido, ficou mais pedrático e também ficou mais responsivo. Nós hoje vamos falar de responsabilidade social, hoje nós vamos falar de um tema muito relevante. Nós estamos com duas ilustres convidadas aqui para abordar um tema maravilhoso, um tema extremamente sério, importante, atual e que tem cada vez mais atingido um protagonismo. Afinal de contas, a gente tem uma percepção de que a sociedade está um pouco mais solidária, está mais responsiva, está compreendendo que a gente precisa ser mais ético e criar oportunidades iguais para todos. E eu estou trazendo duas pessoas aqui que têm conhecimento de causa. Estou trazendo a Mônica e a Luísa, ambas pitangas. Tudo bem, Mônica? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, muito obrigada, uma alegria estar aqui com vocês. Luísa, obrigado por você ter vindo, hein? Obrigada, um prazer, estou bem animada. Vamos ter uma conversa bacana aqui. Acessibilidade não é favor, é responsabilidade, é desenvolvimento e é expansão para você que precisa crescer, evoluir e desenvolver. A acessibilidade hoje é um assunto que a gente não foge dele. Bom, antes de começar o bate-papo, quero te convidar, se você está acessando esse canal pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Bruno Ramos, esse aqui é o Pó de Pedra. Eu já te convido a você se inscrever no nosso canal, na nossa plataforma aqui no YouTube. É muito importante você se inscrever, tirar um rápido segundo, não dá nem minuto. 10 segundinhos você vai aí, abre, olha qual botão que tem que apertar aqui. Esse aqui, ó, inscreva-se. Você se inscreve no canal, você fortalece o Pó de Pedra e ajuda a gente a produzir conteúdos tão relevantes quanto esse. Então, dá uma olhada aí, a gente tem um vasto catálogo, mais de 100 programas já, né, Orlandinho? Bem mais, né? Uns 200 para 300 já. Então, seja muito bem-vinda, se inscreva, curta, comente, compartilhe, interaja com este conteúdo. Nós estamos em todas as plataformas sociais, nós estamos no Instagram, nós estamos no TikTok, nós estamos no X, até no Kawaii nós estamos lá no Kawaii. Então segue a gente aí para fortalecer. Bom, Mônica, esse assunto de acessibilidade é um assunto que está muito em evidência, está muito latente, né? E a gente estava em off aqui conversando um pouco, eu até comentei com você que eu trouxe o Ricardo Ferraz aqui, quando a gente começou o programa, nós tocamos nesse assunto, ele é um grande ativista da acessibilidade e, de repente, isso era um assunto de segundo plano, era um assunto que não tinha nenhum tipo de relevância, ninguém falava disso, ninguém se preocupava com isso e, de repente, ao que me parece, as pessoas estão mais conscientizadas. Lógico que também por força de lei, né? A lei também passou a exigir, especialmente das construções, que se olhe com carinho, né? Para a pessoa com a mobilidade reduzida. E eu queria que você, do ponto de vista de uma mãe atípica, da Luísa, a Luísa vai falar daqui a pouquinho, você desse um panorama, você que estuda, vive esse mundo, milita nesse mundo, criou movimentos que tratam desses temas. Fala um pouquinho da sua visão, como é que é isso? Está melhorando mesmo? Existe uma evolução de mentalidade, de pensamento em relação ao tema mobilidade e inserção? Sim, eu vivo isso diariamente há 22 anos, né? Desde que a Luísa nasceu e começou a querer sair sem mim, ir nos parquinhos, nas festas de aniversário. Eu comecei a ver que o mundo não estava preparado para uma pessoa com deficiência, porque até então eu fui mãe aos 24, eu não me preocupava com isso, a verdade é essa, né? Uma pessoa jovem, com saúde, com a mobilidade, né? Eu ia a todos os lugares que eu queria, de repente a Luísa nasce, eu comecei a ver, epa, tem alguma coisa errada, o mundo não está preparado para pessoas com deficiência. Em 22 anos para cá, a gente vê mudanças. Porém, para nós que vivenciamos isso todos os dias, ainda está muito atrasado, porque a Lei Brasileira de Inclusão é de 2015, que ela foi aprovada. E hoje, 2026, 11 anos depois, a gente ainda encontra locais públicos, eventos, enfim, órgãos públicos que atendem a população sem acessibilidade. Então, é uma coisa que não é compatível, né? Existe a lei há mais de 10 anos e por que esses órgãos estão funcionando ainda sem acessibilidade? Aqui em Cachoeiro tem algum exemplo clássico assim que não evoluiu ainda?
Tem. O lugar de tirar a identidade, o documento de identidade é uma vergonha. Você já É. foi lá? Não sei nem onde é que fica. Tá Na ficando. cabeça da Ponte de Ferro. É mesmo? Ah, ali. E não Foi tem uma experiência péssima que a gente teve quando foi renovar, né, a minha identidade. E a gente chegou lá e nos deparamos com um local totalmente despreparado. Tanto para estacionar, quanto para descer do carro, para tirar a identidade. Enfim, degrau na porta enorme, corredores muito estreitos. Escadas para tirar foto. Tinha que ir em outro estabelecimento para assinar, para efetivar, enfim, a renovação dos documentos. Tinha que ir para um outro andar do lugar com escada, sem acessibilidade. Então, assim, foi uma experiência horrível. E aí é aquilo, né? É o documento de identidade, o documento mais importante que uma pessoa tem pra vida, pra garantia de direitos. Até quando eu fiz o Enem, o meu ano do Enem, o tema foi esse, né? A questão das pessoas que não têm acesso ao documento de identidade. Então, esse é um tema que já foi até parar no Enem, escolhido pelo Ministério da Educação, para o Brasil inteiro escrever uma redação. E quando a gente olha para Cachoeiro, o local não tem acessibilidade e priva pessoas, dentre as tantas que são privadas, mas pessoas com deficiência, de terem acesso a esse documento. Então, assim, é bem sério. A questão de órgãos públicos é muito sério também quando a gente olha para Delegacia das Mulheres e questões de denúncias de violência, que a gente tem o dado, né, da ONU, que diz que a mulher com deficiência é 3 vezes mais vulnerável a sofrer algum tipo de violência. E justamente seriam os órgãos públicos, as delegacias especializadas, os lugares que entrariam aí em combate para que as pessoas pudessem denunciar e ver a justiça acontecer. Mas aí esbarra na acessibilidade. Então, a acessibilidade, ela tá impactando completamente a nossa vida. Não só das pessoas com deficiência física, né? Porque a gente tem uma ideia limitada de que a acessibilidade é só a questão física e nem essa a gente consegue efetivar, que é só uma rampa, que é só uma porta larga. Um elevador, né? Um Um elevador. elevador. Mas, na verdade, a acessibilidade é muito mais ampla. Existem vários tipos de acessibilidade. Acessibilidade comunicacional, atitudinal. E a gente ainda tá muito atrás, assim. Porque, como minha mãe falou, as coisas têm evoluído, principalmente de 10 anos para cá, com esse marco legal da Lei Brasileira de Inclusão, que é importantíssima. Mas, ao mesmo tempo, quando é na nossa pele, quando é a nossa vida que está passando e é agora, e a gente vê os marcos de desenvolvimento e da vida assim acontecendo, então preciso entrar na faculdade, preciso que seja sair com as minhas amigas, preciso conseguir um emprego e não consigo pela acessibilidade, a gente percebe que, na verdade, está demorando bastante, né? A Luísa lembrou um ponto importante aqui. Ela trabalha de carteira assinada com uma empresa de fora de Cachoeiro e a empresa agendou uma consulta para ela, um exame admissional. E a Luísa olhou no Google, porque sempre que a gente vai sair de casa e não conhece um local, quando eu fui convidada para vir aqui, eu perguntei para a pessoa da equipe que me convidou se tinha acessibilidade, porque é uma pergunta que a gente precisa fazer sempre, né, para eu poder entender. Tem, não tem? Então, para eu ir com a Luísa, o que eu vou precisar de recurso para chegar lá? E aí a Luísa olhou, mãe, olha só, meu exame tá marcado, tal dia, tal hora, você me leva. Tem acessibilidade, porque na foto do Google tinha uma rampa, assim, na empresa, no local lá onde faz o exame. Aquela fotinha que aparece no Google, que é bem limitada, dá pra enganar muita gente, como me enganou nesse dia. Chegamos lá, Ah, a rampa, realmente, tava certa a foto. A rampa na calçada, só que quando chega na porta, tem uma escada. Tem uma escada. Não é um degrau, não. É uma 6 escada. ou 7 degraus. E aí eu não entendi nada. Eu falei, deve ter outra entrada. Falei, Luísa, espera aqui um pouquinho. Fui lá. Moça, minha filha veio fazer exame admissional, ela usa cadeira de roda. Existe outra entrada aqui? Ela falou, não. Aí eu, tá, e como que eu vou descer com ela? A moça não fez nada, ficou assim me olhando
como se fosse a primeira vez na vida que ela visse uma pessoa com deficiência indo ali fazer um exame admissional. E aí 2 pessoas que estavam esperando para fazer o exame admissional, funcionários que estavam lá, levantaram e me ajudaram a carregar. Não, pessoas estavam Não, esperando. funcionários das empresas, né? É. Que estavam lá. Não era funcionário do local. local. Eram pessoas como a Luísa que foram Meu fazer o Deus. exame. Pegaram de um lado e do outro e desceram. Depois tinha que fazer um exame de sangue, ficava no 2º andar. Ela não pôde fazer. E aí eu fiquei muito incomodada com aquilo, porque eu falei, gente, é um lugar que atende o público. Que já, de cara, essa barreira tá ali impedindo. Já é difícil a pessoa com deficiência conseguir emprego. Aí ela consegue o emprego e aí ela não consegue fazer o exame admissional. Então, isso foi há 2 anos atrás, né, Luísa? 2 anos atrás, não é Em muito... Cachoeiro também, pra vocês verem que a gente tá falando do cenário de Cachoeiro. E aí a gente até questionou o médico nesse dia. Você não recebe muitas pessoas com deficiência pra fazer o exame admissional? Como que é aqui? Porque pra você ser efetivado em qualquer empresa como CLT, você tem que fazer o exame admissional. Ele, não, a gente não recebe muito, não. E aí a gente já tem um raio-x ali do Um mercado, estigma, né? né? Luísa, eu queria conversar com você agora. Eu vou fazer colocar esse assunto em pauta aqui, e esse assunto, eu quero ouvir a visão de filha e a visão de mãe, né? A visão de você, do ser humano, da Luísa. Eu queria que você explicasse, porque muita gente está te vendo, está vendo que você não sabe a origem e como se sucedeu. E eu queria que você contasse a sua experiência, a sua vivência, como foi a descoberta da sua limitação e como foi a sua digerir esse assunto, entender que você era uma pessoa diferente, que você estava vivenciando, foi escolhida por Deus para viver essa realidade. Ô, Bruno, antes da Luísa falar, eu vou convidá-la a fazer a autodescrição dela, já que a gente está falando Isso. de acessibilidade, que nós esquecemos, vamos né? falar Então disso, começa isso aí. fazendo aí, Luísa. Faz a descrição e depois fala. Eu quero ouvir assim, o seu sentimento em relação a isso tudo. Então, eu sou a Luísa, tô aqui, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, lisos, compridos na altura da cintura. Tô aqui com uma blusa lilás, que tem um decote V. A calça vocês não conseguem ver, então também não vou descrever, porque direitos iguais. Descrever só o que todo mundo vê. Tô usando um óculos de armação transparente. Tô sentada na minha cadeira de roda, com uma leve maquiagem. Aqui no estúdio, ao redor, as paredes são pretas. A gente tem um televisor com a logo do podcast na cor vermelha. Obrigado. Isso tornou acessível para as pessoas que têm deficiência visual. Muito bem. Aí a gente tem que aprender a fazer isso em todos os episódios. Exatamente, temos que fazer isso. Para dar a sensação Você quer espacial. fazer primeiro? Vou fazer, depois ela fala. Eu sou a Mônica, sou uma mulher branca, 46 anos, tenho cabelos castanhos, um pouco abaixo dos ombros, olhos castanhos. Estou usando um blazer creme e uma camiseta verde. E estou aqui ao lado esquerdo da Luísa, de frente para o Bruno. Então, você me perguntou sobre como foi, qual é a minha questão primeiro e como foi entender isso ao longo da minha vida. Então, eu já nasci com deficiência, então toda a minha percepção de mundo, a minha construção enquanto sujeito já foi com deficiência. Eu acho que existe uma grande diferença aí entre a vivência das pessoas que nascem e das pessoas que adquirem uma deficiência, né? Eu nasci de um parto de apendicite supurada. Minha mãe teve apendicite supurada na minha gravidez. Então, aos 7 meses, eu nasci numa cirurgia de apendicectomia. Fiquei muito tempo na UTI, então acho que uns 30 dias, né? 28. Na UTI, longe da minha mãe. Só conheci minha mãe depois de 10 dias de vida. E ela também ficou entre a vida e a morte, com a barriga aberta, com apendicite, ali se recuperando. Quando eu tive alta desse nascimento conturbado, eu fui pra casa e nenhum médico me orientou meus pais, no caso, né? Porque eu era um bebezinho que não tinha noção de nada. Nenhum médico orientou que a gente procurasse
ajuda médica, então fisioterapia, nada disso. Disseram que eu tive um parto prematuro e que eu fiquei com alguns atrasos no desenvolvimento por conta disso. E como eu era a primeira filha, meus pais aceitaram e pensaram que era isso, porque a gente confia, né, na No medicina. diagnóstico médico. E naquele momento de bebezinho, você tava mexia as pernas, você tinha um desenvolvimento normal? Sim, porque eu mexo até hoje, mas eu era muito pequena, eu era um bebê pequenininho, porque eu nasci antes da hora, então tive alguns atrasos. Não sei, acho que a minha mãe pode falar até melhor, porque eu não lembro, Por né? volta dos 8, 9 meses, a minha mãe começou a perceber, comparando com meu sobrinho, que tinha nascido na mesma época. A minha mãe foi ficar com meu sobrinho, que nasceu no Rio, e ela falava: Mônica, a Luísa tá muito molinha. A Luísa não sustenta direito o pescoço. Leva a Luísa no médico, leva a Luísa no neurologista. E aí, de tanto a minha mãe falar, levamos e detectamos que ela teve uma paralisia cerebral naquele momento ali de sofrimento, que ela nasceu, já teve que ser entubada, ela já nasceu roxinha, sem respirar por conta da infecção. E ali faltou oxigênio no cérebro, então o primeiro diagnóstico foi uma paralisia cerebral leve. Naquele momento, tranquilo, falei, ok, o que eu tenho que fazer? É isso? Então vamos, fisioterapia, abandonei minha carreira, falei, vou me dedicar exclusivamente, vesti aquela capa da mãe da Mulher Maravilha que vai fazer tudo, e aí era milhões de terapias, ecoterapia, hidroterapia, né, Luísa? Naquela Mas época eu era essa capacitista história- e não sabia. Essa história é cheia de plot twists, galera. Calma, É? calma, E, calma. e o pai? E o seu pai participou desse Meu processo pai ativamente? participou, sempre foi muito parceiro, o que é uma coisa rara, porque nós temos estatísticas terríveis a nível Brasil de que 78% 8%. dos homens abandonam os filhos e as mulheres quando, enfim, as famílias, quando descobrem que o filho tem alguma questão, alguma deficiência, alguma doença rara. Então, isso é muito sério, né? É um problema social, estrutural da nossa sociedade que também tem que ser olhado como tal, porque já é uma situação muito difícil. E aí, quando você se vê desamparada por pessoas, né, afetivas e familiares que não aceitam, que não lidam bem. Tudo bem não lidar bem, não aceitar de cara. Não tô falando que foi fácil pro meu pai, que ele não teve o processo dele, ainda mais sendo médico. E aí, sendo médico, a gente sabe que ele sabia de riscos que a gente não sabia. Até hoje é assim, né? Então, eu acredito que seja um pouco mais difícil para ele por alcançar questões que a gente não alcança. Mas em nenhum momento ele questionou e cogitou abandonar, nem nada. Pelo contrário, chegou junto, ficou junto e esteve. É um e super está pai, até paizão, hoje. paizão. Até hoje, em todos os momentos. Mas sobre o diagnóstico, Bruno, ele sempre falou: eu não sou o médico da Luísa, eu sou o pai da Luísa. Então ele sempre confiou nos médicos que acompanham, né? Ele nunca. Perfeito. Enfim, mas o segundo diagnóstico foi mais difícil, a Luísa vai falar, vem aí, a maioria dos problemas dela hoje que tá O tratando na plot terapia. twist. Que aos 10 anos ela começou a cair mais, começou a precisar de mais apoio, que ela não precisava tanto, e aquilo eu comecei a achar meio estranho. E fomos parar no Sara Kubitschek, não para questionar o diagnóstico, eu jamais imaginei que o diagnóstico dela estava errado, eu imaginei que ela estava entrando na pré-adolescência e ficando com vergonha do jeito que ela andava, e isso estava atrapalhando e ela começou a ficar mais travada. Eu achei que fosse, né? Porque na adolescência tem essa consciência do corpo, o andar era um andar diferente, ela andava assim procurando equilíbrio, meio cambaleante. E fomos pro Sara Kubitschek, chegou lá, a médica questionou o diagnóstico e falou: sua filha está com o diagnóstico errado, nós estamos desconfiando que ela tem uma doença rara, vamos fazer exames. Eu, levei um susto, mas enfim. Aí veio o diagnóstico, para resumir a história, que ela tem uma doença neurodegenerativa, rara, genética, e que não tem cura, nenhum tratamento, nenhum remédio, a medicina, por enquanto, tem para nos oferecer. Esse diagnóstico me derrubou, me colocou no chão, porque eu olhava para minha filha com 10 anos, 10 para 11 anos, e pensava: doença neurodegenerativa, o que vai ser do nosso futuro? O que vai ser de nós? Se hoje tá ruim, amanhã vai estar pior. E eu comecei a só visualizar e vislumbrar um futuro
muito Tenebroso. tenebroso. E eu chorava, e eu não tinha força, durante muito tempo eu fiquei ali, e ao mesmo tempo eu não queria passar isso para ela não ficar assustada, né? E ela sabia que tinha esse diagnóstico, mas ela não sabia que era degenerativo. E junto com isso, ela passou por 2 cirurgias nessa mesma época, nesse mesmo ano que veio o segundo diagnóstico, no quadril. E aí ela pode falar o que isso acarretou na escola. Mas é importante falar, né? Não façam isso. Não escondam dos seus filhos a realidade. Eu acho que é muito importante falar, abrir o jogo e passar. Mas você tudo ficou boladona com a sua mãe por causa disso? Ai, fiquei. Eu fiquei meio. Foi quanto tempo que ela Triste, guardou assim. esse segredo aí? Não, então, quando eu recebi o segundo diagnóstico, a minha experiência foi muito diferente da minha família, porque a médica falou com a gente e ela começou a listar, primeiro, coisas que eu sentia e nesse lugar de compreensão. Então, meio que justificando aquilo que eu sentia e não era compreendida, não sabia explicar, porque para o quadro de paralisia cerebral, aquilo não era comum, não era aceitável, não poderia se atribuir à paralisia cerebral certas questões que eu percebia no meu dia a dia. Então, por exemplo, todo dia quando a gente ia calçar o tênis para ir para a escola, eu ficava um tempo maior calçando tênis, porque o meu dedo entrava dobrado. E eu só sentia depois. E machucava, fazia calo. Ela não Tava tem dando calo e você não tava sentindo. Ela Eu não não tava tem sentindo. sensibilidade na ponta, nas extremidades, nas mãos e nos pés. É. E aí a médica falou, olha, isso pode estar acontecendo, faz parte do quadro da sua doença. Outra coisa que ela falou, você tem rotinas muito intensas. Então você faz milhões de fisioterapias por semana, por dia. Isso não é recomendado para você. Você não pode fadigar a sua musculatura. Você tem que respeitar os seus limites e só até o seu limite. Deu o seu limite, parou. Porque a doença, como é degenerativa, e se você for além e forçar, o músculo romper, ele não regenera. Então, você tem que respeitar o limite do seu corpo. E pra mim, adolescente, era tudo que eu queria ouvir, porque a minha rotina era... Eu queria ir na casa das minhas amigas, não podia porque tinha fisioterapia segunda a sexta. Eu queria brincar, não podia porque tinha que sair de casa pra fazer milhões de Entendi. Então, coisas. essa parte que pesou, né? Você falou, podia abrir o jogo logo. Não, pra mim foi incrível. Foi uma libertação. Receber Alívio. o diagnóstico. Porque eu não tinha dimensão da parte Ruim. difícil. Eu não tinha dimensão. Eu era uma criança ainda. Só que me esconderam essa parte do degenerativo. E querendo me proteger. Mas hoje eu digo, não queiram proteger dessa forma. Sem querer apontar para minha mãe, porque ela mesma assume que teve erros e eu conto questões. isso no meu livro, Bruno, que eu era capacitista e não sabia. Hoje eu faria diferente. E hoje o meu trabalho é auxiliar outras mães e pais para não errar o que eu errei. E né? nós vamos chegar lá na frente, eu quero ouvir isso, essa expertise, como você está usando essa experiência para ajudar as pessoas. Mas eu quero que a gente não interrompa aquela linha de raciocínio que a gente estava, para quem está em casa pegar com a gente, um lance que é o seguinte. Eu te perguntei como que foi essa descoberta sentimental sua e a sua compreensão sobre tudo, porque é o seguinte, eu conversando com você hoje, Luísa, com 22 anos, você me mostra uma força de vontade, um amor à vida, uma pessoa uma mulher super decidida do que é e do que faz. Você passa muita segurança, muita posição firme sobre quem você é. Sempre foi assim desde o início? Não. Então, é isso que eu quero que você fale, porque... Decidida eu sempre fui. Uhum. Decidida eu sempre fui mesmo. Mas... Bem resolvida, né? Bem resolvida, Mas eu acho que eu sofri muito. Eu sou uma pessoa extrovertida, sempre fui extrovertida. Mas, por muito tempo, eu tive questões e sofri muito bullying na pré-adolescência. Ali naquela fasezinha de adolescência, pré-adolescência. O pessoal é corajoso, que seu pai é faixa preta, né? Putz. Não adiantou, né? Não adianta não, gente. Deixa eu abrir o jogo com vocês.
Não adianta. Todo respeito à faixa preta do meu pai, mas nunca me poupou de nada, não. Nessa vida, não. Mas assim, e aí eu tive questões na escola, comecei a entender mesmo que o meu corpo funcionava diferente das outras pessoas e que eu teria mais dificuldades com acessos, com respeito das pessoas. Então, eu sentia isso desde muito nova. Na educação física, eu era a última a ser escolhida no time. Nos trabalhos de escola, eu era a última a ser escolhida. Quando eu tirava uma nota excelente, que eu sempre fui estudiosa, me cobrava muito, me cobra até hoje. Questionavam a minha nota e diziam que a estagiária que tinha feito pra mim, porque era impossível eu ter tido capacidade de tirar aquela nota. Então, assim, começou a chegar essas violências e isso começou a me impactar. E aí a minha autoconfiança foi fragilizada. Então, eu me tornei uma pessoa tímida e reprimida nesse contato com o mundo, né? Nessa opressão que ela sofria, Nessa opressão né? mesmo. E aí eu tive que me reempoderar e entender que, primeiro que, a partir do meu novo diagnóstico, da minha nova condição, que a deficiência me acompanharia pro resto da vida, porque eu tinha o imaginário capacitista quando eu era criança, que na minha vida adulta eu não teria mais deficiência. Olha que loucura. Porque a gente é ensinado a pensar assim. A gente é ensinado Vai a melhorar, vai perceber... ficar Vai tudo bem. curar. A gente é ensinado a perceber a deficiência como algo a ser superado. E a deficiência não é algo a ser superado. A deficiência é um marcador social. É diversidade humana. Então, a gente tem que lidar com ela e respeitar e procurar trazer dignidade para essas pessoas. Mas eu não pensava assim. E o segundo ponto é que isso me fragilizava, né? Então, foi difícil entender que aquela seria a minha realidade pro resto da vida. E porque quando eu era criança não existia letramento, não existia nem a palavra capacitismo, que é o preconceito que a gente sofre. Eu não tinha acesso a essas informações. Eu não tinha acesso ao modelo social da deficiência. Eu não tinha acesso à nossa história. Não porque essa discussão começou agora ou tenha começado há pouco tempo. Não porque a gente não tem história. A gente tem uma história poderosíssima. A gente tem ancestrais não genéticos, como diz Eduard, Stella Lacombe, que são estudiosos. Ivan Sem Ossos era um grande... Foi um dos maiores vikings de todos os tempos. Ele não andava, você sabia disso? Então, a gente sempre esteve em todos os períodos históricos. E a gente tem uma história enquanto movimento social no Brasil que acontece muito antes do meu nascimento, por exemplo. Mas isso é tão apagado, é tão invisibilizado, que eu não tinha acesso a isso enquanto criança, enquanto adolescente. Então, era uma época de muita solidão, porque eu pensava que aquilo só me acontecia e que eu era uma pessoa sozinha e, portanto, precisava consertar a mim e não ao mundo, né? Hoje a gente tem essa perspectiva de que não é o ser humano que precisa de conserto, porque não é possível consertar o ser humano. É o ambiente. E aí entra na temática da acessibilidade, que precisa se adequar às necessidades de cada pessoa. E é interessante, você trouxe esse viking aí, e eu estava ouvindo ontem uma aula que dizia que o ser humano, em toda a sua história, ele sempre buscou recursos de acessibilidade. Então, entrando até na temática da pedra aqui, por exemplo, a gente constrói uma porta, não é possível abrir a porta sem a maçaneta. Aí vai o ser humano e cria a maçaneta para que facilite a vida dele. Isso é um recurso de acessibilidade. Simples assim. Boa. Só que não é visto como recurso de acessibilidade, porque as necessidades das pessoas sem deficiência são naturalizadas. Então, vocês chamam de quê? De tecnologia, de inovação.
E quando é acessibilidade para pessoa com deficiência, aí não é tão importante. Aí é o outro, o diferente, o recurso de acessibilidade, o gasto. O custo. Né? Custo. Aqui, só para aproveitar a ponderação histórica aí que você está falando, você já leu Júlio Verne? Não, Não? A Ilha Misteriosa? nunca li. Então leia a Ilha Misteriosa. É facinho, compra, né? Eu tenho digital. Uhum. Depois você me conta, se você tiver curiosidade de ler. Tá. Leia a Ilha Misteriosa, porque tem um recurso de acessibilidade. Logo que você falou e me lembrei disso. Tá, vou anotar. Aqui, vou contar um segredo para você. Audiência, me tolere só um rapidinho aqui. Eu tenho um livro incompleto chamado A Vida das Gentes. Eu tenho que terminar, eu tenho que tomar vergonha na cara e terminar o A Vida das Gentes. Uma coletânea de crônicas minhas. Eu sempre fui muito bom de crônica. E aí você falando aqui agora, eu tô rindo por dentro porque eu lembrei dessa situação. Eu conto a história de um rapaz que ele tinha deficiência. Eu não lembro agora qual que eu inventei, era um personagem fictício. E ele morava numa casinha muito simples, mas era dele e tal. E ele participou de um concurso de um supermercado, que o supermercado ia sortear uma casa nova, né? Ele morava numa casa muito humilde, um barraquinho, muito simples, mas era dele. E aí ele fez a compra lá, eu conto a história, faço a narrativa lá, né? Ele preencheu o cupom e botou na urna. E aí ele foi sorteado, para encurtar a conversa, ele foi sorteado e ganhou a casa, né? Aí, num belo dia, eles marcam de entregar a casa para ele. E ele chega lá com a cadeira de rodas, com a muleta, não lembro. E onde que era a casa que eles iam dar? No meio de uma escadaria. Nossa. Aí ele ficou muito triste que ele tinha vendido a casa dele. O pessoal tá não pensou, é uma história fictícia, mas acontece. da minha crônica aí, ó. Acontece, né? Ô, Mônica, agora vamos falar da visão da mãe. Agora eu quero te ouvir, porque você passou todas essas fases, né? A Luísa é uma jovem adulta, mas ela já é uma adulta, já é uma moça, e você viveu a infância, todas as fases da infância, viveu a pré-adolescência, a adolescência, e agora a juventude dela, administrando e conduzindo e tentando da melhor forma, como você bem disse aí, você tinha uma visão de mundo, né? Capacitista, queria adequar a vida dela, queria preservar de certos argumentos. Como é que foi viver isso? Uma transformação completa, né? Eu falo que a maternidade atípica mudou completamente o rumo da minha vida. Porque eu, enquanto uma mulher branca, um corpo padrão, magra, eu sempre acessei todos os lugares, né? Isso foi a pior... O que mais, assim, me modificou é ver a minha filha sendo excluída, ver a minha filha sofrendo os olhares, os comentários, querendo frequentar os lugares. A adolescência foi o período mais difícil, porque enquanto ela era criança, bebê, eu levava no colo. Eu pegava no colo, eu dirigia meu carro, botava, tirava. E ela tinha certa mobilidade até os 10 anos, pelo que você falou, Sim, né? e pegava no colo. Tem um degrau? Não tem problema, pego no colo. Mas a partir do momento que ela chegou na adolescência e não queria mais a minha presença, ela queria sair sozinha, porque todo adolescente quer sair sem o pai e a mãe. E aí começou, as amigas não sabiam fazer o que eu fazia, né? Até hoje, quando eu vou numa praia com a Luísa, quando eu vou num show com a Luísa, se não tem acessibilidade, eu coloco ela nas minhas costas até hoje. Isso porque eu aguento, né? Até quando eu vou aguentar, não sei, né, Luísa? Mas, enfim, vira e mexe, a gente precisa passar por situações para romper com essas barreiras. E aí, o que mudou mesmo, assim, na minha vida foi uma viagem que a gente fez para os Estados Unidos, para Nova York. Na viagem dela, com 15 anos, ela quis uma viagem, não quis festa. A gente pôde ir, eu, o Bruno e ela, meu marido. E lá em Nova York a gente ficou 15 dias andando a cidade inteira com uma scooter motorizada que a gente alugou. E a gente foi em todos os lugares que a gente quis ir, de museu, Broadway, passeio de barco, lojas, restaurantes, enfim, todos os lugares eram acessíveis e a Luísa podia entrar sem aquele olhar de pena, sem a gente ter que ficar pedindo, por favor, me ajuda a passar nessa barreira. Então, essa questão do local pensado para todas as pessoas, lá, isso funciona. Isso em 2015. A gente apertava um botão... Não, 2016.
2018. Desculpa. A gente apertava um botão para entrar na farmácia ou no supermercado, ou tinha um sensor. Ao aproximar a cadeira de roda, a porta já se abria naturalmente. Isso te fascinou, né? Assim, a experiência, né? Sim, e a Luísa também, com 15 anos. E ela falou, mãe, eu não quero voltar pro Brasil. Quando a gente estava arrumando as malas para vir embora. Ela falou, eu quero morar aqui porque aqui eu posso ser quem eu sou. Ela, com 15 anos, falou essa frase. E eu voltei a viagem de avião pensando essa frase, ficou martelando na minha cabeça. A minha filha aqui pode ser quem ela é. E lá em Cachoeira ela não pode ser quem ela é. Ela não pode ir nos lugares que ela quer. Ela não pode ser quem ela é na escola. Porque ela é excluída sendo quem ela é. Ela recebe olhares, ela recebe julgamentos. As pessoas não acreditam nela. E lá, além dela acessar os lugares, as pessoas não olhavam. Porque lá as pessoas veem muitas pessoas com deficiência na rua. As pessoas com deficiência trabalham, saem, namoram. Por ter acessibilidade arquitetônica e urbanística, as pessoas estão nos locais. Né? Então você fala, Cachoeira, eu quase não vejo pessoa com deficiência na rua. Eu não vejo pessoa com deficiência na igreja. Vai ver por que as pessoas não saem, né, Luísa? É tão difícil acessar o transporte público, conseguir uma vaga para estacionar, descer, que as pessoas acabam desistindo. E isso gritou para mim quando eu criei o Mova-se, né? A ONG que veio a partir desse incômodo de, se em Nova York as pessoas com deficiência têm dignidade, pode ser quem elas são, por que Cachoeiro ou Brasil, outras muitas cidades que a gente conhece não podem? Então vamos mudar aqui, né? Vamos lutar e criar um movimento de luta por direitos aqui, para a gente conseguir essa acessibilidade, essa inclusão das pessoas com deficiência. E a gente começou o Mova-se em 2019, e aí eu me deparo com uma realidade muito diferente da nossa, né, de pessoas em situação de vulnerabilidade social, e aí eu comecei a entender que a Luísa é quem ela é hoje, essa pessoa que eu sou mãe babo, assim, de ver ela falando. Desenvolta, né? Trabalha, enfim, tá na faculdade, fazendo um monte de trabalho importante. Porque teve uma família que apoiou, que encorajou, que acreditou, teve acesso à terapia, psicólogo, enfim, teve todo esse background assim, de suporte para ela passar pela fase da adolescência onde ela estava se entendendo enquanto pessoa e hoje ser essa jovem que ela é. Enquanto a maioria das pessoas não tinham esse acesso, né? E aquilo me incomodou muito, essa injustiça social de pensar que adultos com deficiência estavam sendo desencorajados pela própria família que botava para baixo, por não ter acesso ao que eu tive, porque eu pude interromper minha carreira e pude estudar. Eu pude fazer cursos, eu pude ler livros, eu pude entender o capacitismo, eu pude conviver com outras pessoas para me tornar quem eu sou hoje. E aí eu começo essa busca de o que fazer para levar o que eu aprendi para outras pessoas, para que outras famílias e outras pessoas também tenham acesso. Eu tô fazendo sinal aqui pro Dudu prestar atenção nessa fala aqui, Dudu. Pra você ficar ligado, olha que coisa interessante. Deixa eu só, a gente tá indo pra área institucional, mas eu só quero zerar esse assunto familiar aqui pra quem tá em casa. Você tem outros 2 filhos, né, que não têm deficiência. E como foi essa... Porque assim, por tudo que você fala, pela causa, pela bandeira, isso tudo tem muito a ver com a Luísa. Uhum. Isso gera algum tipo de atrito dentro de casa ali? Você me permita falar isso sem querer invadir a sua privacidade e nem querer te expor de maneira nenhuma, mas para as pessoas entenderem como é que é esse arranjo, como é que as outras... Qual é o nome deles? Thor e Laila. Como é que o Thor e a Laila se compõem nessa relação? Então, tem ciúme sim, porque todos os irmãos, eu não conheço uma família que tenha irmãos que não tem ciúme um dos outros. É verdade, né? Não é? é verdade. Vamos lá botar as cartas na mesa aqui. Não Porém, é uma experiência da deficiência, é uma Lá experiência em casa, da humanidade. Eu tenho 4 irmãs, elas falam que eu sou queridinho da mamãe. Mamãe puxa meu saco. sempre tem isso, né? Essa Não tem nada disso. comparação, essa cobrança. Mas no caso da Luísa, além dela precisar mais de apoio, né, de eu estar presente mais para ser o apoio que ela, nas coisas que elas não conseguem fazer, a gente foi para um caminho de trabalhar juntas. Então não é só a questão pessoal da família, de eu ajudá-la com banho, de eu ajudá-la a prender o cabelo, algumas coisas que ela precisa de mim,
mas a gente viaja muito junto, a gente dá palestra junto, a gente dança junto, então acabou virando essa relação simbiótica ali, né? Que gera um pouco de ciúme. Mas como eu sou educadora parental e eu fui estudar, né, a partir desse momento difícil da adolescência dela, eu entendo que também preciso ter momentos com os meus filhos sozinha individualmente. Então isso resolveu o problema. A minha pequena, por exemplo, ela tá querendo em Vitória conhecer uma loja que abriu, falou: mãe, o meu momento filha única pode ser em Vitória para conhecer ela? Tem um momento filha única aí, ó. Para poder resolver isso. Isso Tá é uma vendo? estratégia, porque cada filho precisa se sentir importante e amado Muito como bom, é. legal. Então, numa casa que tem 2, 3 filhos, não importa se tem deficiência ou não, é importante você fazer programas com cada filho. Perfeito. Então, eu vou com a Luísa pro show, a gente viaja para trabalho, mas quando eu volto, eu procuro também fazer momentos com o Thor sozinho, com a Laila, de coisas que Tem eles um momento gostam. Thor sozinho, tem um momento Laila sozinho, mas tem o momento todo mundo junto? Claro. Tem. A gente- É legal? Eles são e gente é boa? isso, assim, a gente busca letrar as crianças, porque primeiro que a gente acredita que isso deveria ser de todas as famílias. As uma crianças, o educação- Thor tem 16 anos, menino. eu falo criança. Ah, meu Jesus. Pra Aí, mim Thor, são aí, Thor, aí, ó. Tirando. crianças. Pra mim são crianças, meus bichinhos. A Mas- educação anticapacitista, a educação inclusiva deveria estar nas escolas em todos os lares, mas não está. Então, por exemplo, o Thor, ele estuda com adolescentes autistas, a Laila também estuda, né? Tem autista na sala dela, e é muito lindo ver eles chegando em casa e tendo esse olhar diferenciado, porque a gente trabalha. Então, quando eu vou na escola conversar com os professores sempre me trazem situações assim: eu fiquei encantada porque o Thor quis fazer trabalho com os adolescentes autistas que estavam sobrando no trabalho, e ele se ofereceu para fazer no grupo, e ela toda emocionada. Eu falei: tá, mas isso não deveria ser visto como algo extraordinário, né? Isso deveria ser visto como algo normal, natural, mas não é. Por quê? Porque as famílias não conversam sobre isso, né? Então, essa é uma conversa que a gente fala quando a gente letra as crianças, os adolescentes. E não dizendo que eles são perfeitos também, que Eles eles não erram. erram. Puxa seu Porque cabelo? tem Eles momentos- puxam seu cabelo? Não, Briga com a você? gente é Implica? super amigo. É? A gente De boa? Super amigo. Super amigo. Relação de amizade total. A gente não briga. Mas tem essas questões de ciúme. E aí a gente busca colocar, né, as cartas na mesa. Tipo, olha, eu sou uma adulta que tô vivendo a fase adulta. E eu tenho muito menos oportunidades do que você vai ter quando você for adulta. Porque você não tem deficiência. Então, você vai fazer 18 anos, você vai poder morar onde você quiser. Você vai poder aceitar as oportunidades de trabalho que você quiser. Você vai poder ter a sua casa, a sua família, seu tudo. E eu preciso, por exemplo, para aceitar esse trabalho, ter um acompanhante, porque eu não consigo ir sozinha. Por isso que a minha mãe tá indo comigo. Então, trazer essa perspectiva da desigualdade que a pessoa com deficiência enfrenta. E aí, por isso que eu preciso desse suporte, entendeu? Então, a gente tenta... Isso chama equidade, né? A Agora, gente- eu vou fazer uma pergunta de um leigo, gente. Eu não quero enviesar a pergunta, eu não quero ser mal interpretado, mas é uma oportunidade de eu conversar com quem entende do assunto. Uhum. E eu vou falar de uma maneira muito clara. Quando a gente está falando desse assunto, que é um tema delicado, e eu fico cheio de dedo, né? Eu falei: se eu falar alguma coisa errada, vocês me corrigem, porque a gente não quer cometer gafe e nem ser deselegante, e nem fazer uma leitura errada, capacitista da situação. Mas o fato de estar se levantando a bandeira, é um ato de empoderamento, dizendo assim: cara, nós estamos aqui, somos úteis, a gente contribui e estamos juntos. Mas eu quero que vocês sejam bem claros para mim, assim, no sentido do seguinte: aonde é a causa genuína, verdadeira, verídica e empoderada, que ela é necessária, e aonde também pessoas mal intencionadas usam de mimimi, usam de querer usar a causa de maneira indevida, de querer privilégios ao invés de a equidade. Dá para identificar isso de pessoas que às vezes querem se apoderar do movimento? Demais. Entendeu minha Demais. pergunta? Entendi. Do cara que... não, peraí, não encosta a mão em mim, não, peraí. Pô,
peraí, meu, vamos aqui, sobe aqui, pô, a rampa tá aqui. Não, Entende você tá o que eu quero dizendo dizer? as pessoas com No deficiência? geral, as pessoas no geral. Eu quero que você trace porque é o seguinte, toda essa sua segurança em você entender quem você é e você acessar as coisas e lutar e virar um... Vocês hoje, gente, são uma referência no assunto. E é legítimo. Muita coisa está sendo consolidada e construída a partir da bandeira que vocês levantaram. Assim como a gente citou no começo da conversa aqui o Ricardo Ferraz, Sim. lá nos anos 70, nos anos 80, ele fazia cartoons de acessibilidades, provocando. Aí a Rede Globo chamou ele lá, ele fez vários cartoons aí, né? Poxa, direito de ir e vir, ele tem aquela frase dele lá, é um direito de todos. Isso é a causa legítima. Por exemplo, a gente, para receber aqui vocês, a gente se preocupou. A gente tinha um carro que ficava ali. Aí falamos, tira o carro, deixa a área livre para que a gente ande. Perguntamos a vocês, o que está faltando aqui? Não, pode melhorar aqui. Então, isso é legítimo. Uhum. Agora, eu quero dizer daquela pessoa que acha o seguinte, meu irmão, eu vou me aproveitar aqui, que eu tenho essa deficiência aqui, eu vou me dar bem. Aí, eu vou me fazer de vítima. E usar de maneira errada a causa. É nesse sentido que eu estou perguntando. Eu vejo que, assim, isso é um problema porque as pessoas com deficiência têm pouquíssimo acesso à educação, têm um acesso à educação muito escateado, porque a educação inclusiva ainda é uma questão na nossa sociedade. Então, nós temos escolas que negam vagas, nós temos escolas que não fazem plano de inclusão, que não fazem adaptação curricular, que se negam, que colocam o estudante com deficiência e deixam de lado. Nós temos um apagamento da nossa história, do nosso movimento. Então, eu vejo que essas pessoas, elas acabam vindo de um lugar de muito desamparo e, por isso, elas se encontram nessa situação de não saber usar, de não saber o lugar da própria deficiência, assim. E também, pelo que minha mãe falou, de famílias que desencorajam. Então, são pessoas que acabam se tornando muito machucadas e não têm condições de estudar sobre a própria causa, de estudar sobre o próprio movimento e ficam nesse lugar que é um lugar muito triste. Agora eu vejo que muito mais do que as pessoas com deficiência se apropriarem da causa de forma errada, eu vejo pessoas sem deficiência que se apropriam da causa de forma errada. Muito bem. Porque Isso. é um movimento que, infelizmente, foi muito construído na base da empatia. A empatia é um ótimo lugar para se começar, mas é um péssimo lugar para se permanecer. Porque a empatia, vou ter compaixão pelo outro, mas a compaixão pelo outro, a gente já provou por A mais B em diversos momentos da nossa sociedade que ela é insustentável. Vai chegar um momento que ela se finda. Por isso a gente precisa da lei, por isso a gente precisa de fiscalização em leis, precisa Boa. de Respeito. tratar aparato, de uma de uma forma mudança mais de séria. mentalidade, uma evolução de mentalidade. Não é tratar a questão da pessoa com deficiência no lugar da compaixão. Porque aí a gente não chega a lugar nenhum. Porque nem todo mundo vai ter compaixão sempre. Então, colocar a causa nesse lugar não é um movimento... Por isso que a gente fala, não é favor, é direito, né? Porque não é sempre que as pessoas vão estar dispostas a te prestar um favor. Mas a partir do momento que elas entendem que é o seu direito, que elas precisam fazer, não é porque ela é boazinha. É porque tem que ser feito e pronto. E, assim, isso do movimento da pessoa com deficiência ser usado é muito triste, porque é uma pauta que é fácil de usar, né? Porque desperta compaixão, mas vai mudar muito pouco na nossa vida, vai efetivar poucas mudanças para o que a gente realmente precisa. E para nós que somos pessoas com deficiência, não finda no discurso, não finda no imaginário. Impacta a nossa vida, impacta o emprego que a gente não consegue, impacta os estudos que a maioria não termina, impacta relações afetivas
e sexuais que chegam muito mais tarde, impacta a nossa saúde mental pelo isolamento, que é muito prejudicada. E aí a gente tem que fazer terapia, tomar remédios. Então, assim, o que pra muita gente é o discurso bonito e a empatia e é aquilo que me coloca como uma pessoa legal da roda, a pessoa boa, pra nós é sobre a nossa vida, sobre os nossos acessos. Então, a pauta tem que ser tratada com seriedade, sabe? Com certeza. Quando você fala do Ricardo Ferraz, existe um lema no movimento das pessoas com deficiência que é nada sobre nós sem nós. Então, para a gente estar aqui hoje falando sobre acessibilidade, eu poderia ter vindo sozinha, mas eu falei, eu quero levar a Luísa comigo, porque Boa. o tema, eu vivo como mãe, mas quem vive na pele é ela. Então, ao construir espaços, ao construir projetos sobre pessoas com deficiência, a pessoa com deficiência tem que estar junto, né? Não adianta eu e você ficar aqui conversando e não escutar o Ricardo Ferraz ou a Luísa. Então, isso eu aprendi no movimento. Ao criar a ONG, o Ricardo Ferraz, ele foi a primeira pessoa que eu procurei e que me deu força e falou, Mônica, que bom que tem pessoas jovens, você e sua filha, querendo começar esse movimento, porque eu cansei, ele falou. Eu tô com uma idade que eu não consigo mais levar esse piano pesado. Ele falou, eu não consigo carregar mais esse piano. E ele fez muita coisa, hein, gente? Aproveitar pra dizer, essa história inteira documentada pela primeira vez de forma inédita por mim. Tenho a maior honra de ter feito isso. Tá em vídeo? Documentário Nada Sobre Nós Sem Nós. A história do movimento das pessoas com deficiência em Cachoeiro de Itapemirim. Digita esse título grandinho. Não, mas depois aí você manda o link pra mim, você depois vai você pega meu encontrar. contato, você me no passa o meu YouTube, contato, você me manda que a gente na vai... descrição, A gente faz um teaser, depois, quando a gente for lançar o nosso programa aqui, para o pessoal acompanhar também. A gente joga lá no Podpedra lá pra galera seguir. Eu Bom, estudo jornalismo, né? E aí veio desse lugar, assim, do que eu falei que na minha adolescência me faltou e foi tão impactante para que eu passasse por momentos muito difíceis de não aceitação, foi justamente a questão de não conhecer os meus iguais, de não conhecer a minha história, a história do meu povo, do meu movimento. E aí eu fui buscar isso enquanto pessoa, primeiramente, lá com os 15 anos, ainda estava no ensino médio, e minha mãe me proporcionou conhecer o Ricardo, conhecer o José Antônio, que são pessoas ativas no movimento desde a década de 80, e depois, como jornalista, depois que eu entrei na faculdade, eu percebi que não havia documento nenhum que documentasse essa história. legal. E aí eu pensei, gente, essas pessoas vão morrer, porque todo mundo vai morrer um dia, eles já são idosos, e ninguém vai saber que isso aqui aconteceu em Cachoeiro Boa. na década Esse é meu de 80. sentimento quando a gente abriu o Podpedra aqui. Pô, que legal que você falou isso. Ninguém vai saber, e eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu fui e topei essa empreitada, que é uma empreitada. E a mãe junto. Estamos falando de pedra, é uma empreitada, fazer um documentário, tá? Foram 4 Nossa. meses de muito trabalho. Fiz tudo, entrevistas, montagens com os meus colegas da faculdade, mas como a gente estava à distância, os colegas, a maioria mora em São Paulo, então eu tive que ficar com o trabalho robusto. Entrevistei todo mundo, montei lá a linha do tempo do movimento riquíssimo de pessoas com deficiência que a gente tem em Cachoeiro. E ainda conseguiu intérprete de Libras e E audiodescrição. é um Então, documentário 100% todo acessível. para todas as sem pessoas. recurso financeiro, um trabalho de faculdade. Não conseguiu fazer trabalho de faculdade. né? Trabalho de faculdade. Gente, Olha- a Luísa lembrou aí do Zé Antônio e do Ricardo Ferraz. Aham. Eu, em 1999, olha só, hein, quando eu servi o tiro de guerra, eu tive a oportunidade de servi-los, os dois, como voluntário. Olha. E eu conheci muito bem os dois. Fiz vários meses de trabalho voluntário, levava eles, acabamos criando até uma amizade. O Zé Antônio tá vivo ainda? Tá. Tá lá, tá morando ali na Praça da Bandeira ainda? Vale a pena chamar ele aqui. Vale a Pessoa pena mesmo, maravilhosa, vale a pena. inteligentíssima, importantíssima. Fica aí um abraço pros dois. Nossa, amigo. Olha só, nós vamos entrar na parte 2 aqui do nosso bate-papo, para parte final. Eu vou dar um tempinho aqui para as meninas tomarem uma aguinha.
se hidratar aí. Eu vou falar o nosso agradecimento às empresas que estão conosco aqui, que falam de pedra mais leve. Vamos lá? Performance Ferramentas Diamantadas, a empresa que é referência em serras e todo tipo de ferramentas diamantadas para você performar na sua marmoraria. Incomil, referência também em fazer o projeto para fazer o tratamento dos efluentes. Você que precisa tratar seus efluentes aí, a Incomil vai aí até você, faz o projeto e bota esse pau para quebrar. Envelope Mais, empresa nacional líder em envelopamento de blocos. Você que é minerador, você que é industriário, precisa fazer o envelopamento do seu bloco, a Envelope Mais está aqui com a gente. Gustavo Marink, da Prudential. Você sempre deixa para lá para falar sobre seguro de vida, né? Você fica dispensando esse assunto, você não gosta de falar, não estou pensando em morrer não. Mas seguro de vida também é planejamento das suas rendas, da sua receita. Você nunca sabe quando algo pode acontecer, não só com a sua vida, mas infelizmente um desastre, né? Algum acometimento, um acidente. Então, previna-se, planeje seu futuro, faça uma programação financeira com seguros. Procure o Gustavo Marink com a gente. Romário Rosa Stones, as melhores artes você encontra com Romário Rosa. Casa Boa Vista, nós temos aqui um ambiente finíssimo, requintadíssimo, filezíssimo para você trazer o seu evento para cá. Quer fazer seu evento corporativo, a sua festa, o seu aniversário, sua comemoração, enfim. A Casa Boa Vista tem a melhor estrutura para receber o seu evento. Atlas Mármores e Granito, liderança em produtos para a sua marmoraria, para a sua obra. Os melhores materiais nacionais importados você encontra na Atlas Mármores. Pisco Estúdio, pensou em fazer aquela arte, pensou em fazer aquele seu planejamento, projeto de marketing? A Pisco está aqui para te servir. No Card Club, a nossa queridinha aqui, roupas para o dia a dia e para o treino. Você está treinando na academia lá? A No Card tem a melhor roupa para você. Fechamos? Quero agradecer a cada um desses parceiros, desses patrocinadores que estão com a gente todos os dias aqui, levando a mensagem da pedra e conteúdos como esse, falando de inclusão, falando de liberdade de ir e vir. Bruno, tem uma pergunta para fazer para a Luísa. Fala aí. Lu, qual é o Oi. programa que você mais gosta de fazer com seu pai e com sua mãe? Ai, difícil, mas eu gosto de viajar. Tem alguma viagem específica? Viajadeira, Eu gosto de ir pro Rio de Janeiro. carioca, Eu amo, eu sou carioca. Ipanema Por um erro de percurso. Cara, não, eu gosto de tudo. Esse ano passamos o Réveillon em Copacabana, eu me joguei com ela no meio da galera lá no show. Mas eu não sou turista só da Zona Sul, não, tá? Eu gosto da cidade inteira mesmo. Eu sou rato do centro do Rio. Eu vou do centro do Rio Então, uma muito vez por bom. mês. Eu amo. Vou lá no Bom Saara lá e demais. compro um monte de penduricalho lá. Ontem tem uma motinha que tava no meu escritório lá. O cara falou, pô, que maneiro, cara. Quem que fez esse artesanato? Eu falei, rapaz, os chineses compraram uma motinha. Mônica, Luísa, vamos lá. Já estamos indo pro final. E obrigado, tá? Por toda essa abertura, por a gente poder conversar sem filtros aqui. Olha só, vocês fizeram muito sucesso aí, cara. Cachoeirenses, eu tinha que ganhar o prêmio de Cachoeirenses presentes aí, de tanto que vocês representaram aí em rede nacional, vários programas, né? Especialmente da Rede Globo, vocês tiveram. Eu achava que era no da Fátima Bernardes, vocês foram no Fantástico. Fantástico. E como é que foi essa experiência de levar essa causa aí a nível nacional? Quer falar? Não, vai lá. Foi através da dança que o Fantástico nos notou. Né? Em 2019, quando eu era presidente do Movo, a gente fez um espetáculo de dança inclusiva. E uma das danças era eu e Luísa, que estreamos no palco juntas, né, como mãe e filha. A gente dançou aquela música de Janeiro a Janeiro até o mundo acabar. Aham. E uma coreografia muito linda do Jeremias, um querido professor, Scheidegger? Scheidegger. Grande Jeremias. Tem que trazer Jeremias aqui, velho. É verdade. Jeremias, anota aí, vamos trazer Jeremias. A gente só traz gente boa aqui, né? Falando na nossa fala. E aí o Jeremias, a gente dançou e essa dança foi muito importante. As pessoas sentiram a nossa emoção, né? Para mim, eu conto aqui no meu livro também que o poder dessa dança para nossa relação enquanto mãe e filha. E o Fantástico entrou em contato, né? Acreditei, né? E levou a gente pro Rio pra gente dançar lá na Cidade das Artes. E a Poliana Brita veio em Cachoeiro
no finalzinho da pandemia para gravar com a gente. A equipe ficou lá em casa durante 2 dias, né, Luísa? Tipo um Big Brother, Sim. filmando toda a nossa É rotina. mesmo? Que legal. 2 dias. 2 dias, tinham 2 cinegrafistas, eram 3 pessoas aí. Vieram do Rio ou pegaram a equipe daqui? Do Rio. Não, do Do Rio. Rio. Do Rio. E eu já não aguentava mais, estava cansada. Ai, meu Deus, eu aguentei. E a Luísa Eu adorando amei, aquilo amei tudo, ficar no Big amando. Ai, meu Deus. Big Brother na minha casa, eu adorei. Foi muito legal. E deu uma visibilidade muito grande. Nós estamos no mês das doenças raras, é importante falar isso. Agora, dia 28 de fevereiro, é o Dia Mundial das Doenças Raras. E assim como o diagnóstico da Luísa ficou errado. Amanhã? 28 de fevereiro? É, É depois de amanhã. 28 de fevereiro. Assim como o diagnóstico da Luísa ficou errado durante 10 anos, porque as doenças raras tem mais de 7 mil doenças raras catalogadas no mundo e os médicos não conhecem. Então, quando a Luísa recebeu o diagnóstico dela, que é Charcot-Marie-Tooth, a doença dela, meu marido, que é médico, não conhecia, o pediatra não conhecia, a fisioterapeuta não conhecia, ninguém conhecia. E justamente essa dificuldade de achar outras pessoas com a mesma doença, já que é rara, né? E médicos para tratar. Quando a gente saiu no Fantástico, eu acho que o mais importante não foi a gente ficar famosa, porque realmente a gente ganhou muitos seguidores na época, muita gente procurou, mas foi pessoas com a mesma doença da Luísa acharem a gente, falarem que legal saber que a Luísa tem essa doença e tá dançando, e que vocês criaram a ONG, que estão vivendo, né? Então, a doença existe, mas a doença não paralisou os nossos sonhos e a nossa vida. A gente conseguiu passar desse lugar ali da descoberta, que foi difícil, do diagnóstico, e entender, tá, a gente tá viva, vamos viver cada dia, a partir de hoje, sonhando, realizando. E essa eu acho que foi o principal, assim, dessa reportagem. Foi fazer essa ponte entre a gente e pessoas do mundo inteiro, né? Porque é uma mídia que tem Essa repercussão. repercussão muito grande. Bruno, Oi, queria fazer uma perguntinha pra Luísa. fala. Luísa, dá pra perceber que você é vaidosa. Ah, Qual o segredo dessa pele linda? gente, um ótimo momento pra me perguntar de pele. Mas eu sou tão desleixada, não sou. Eu gosto de maquiagem. Gosto de fazer, até faço na rede social. Faço vídeos testando truques. Eu gosto mais de coisas mais. Ah, você faz tutorial pra beleza. Tutorial não, eu testo truques. A Luísa com já acessibilidade. Luísa já apareceu também, já foi entrevistada pela Thaís Araújo no Super Bonito da Olha. GNT. Caramba, que é. mesmo? Tá lá Que no Globoplay. querendo ou Você não- tá famosinha agora, negócio Que é só querendo ou global. não, é um programa de beleza. Aqui, né? eu pensando aqui, eu não assisto, mas até onde eu sei, eu posso estar errado. Você tocou num ponto aí, você falou que tinha um Big Brother na sua casa, né? O próprio Big Brother não colocou uma pessoa com deficiência até hoje, ou já botou? Botou algumas vezes, mas foi um tratamento bem ruim. Foram experiências bem ruins. Assim. Eu não acompanho. Não tinha acessibilidade nas provas, na própria casa. Enfrentavam questões bem desgastantes e bem primárias, assim. Então, mas atualmente não tem colocado. Eu não sei, não. Aqui, fala uma coisa, falando aqui de maneira, né, direta com você, sem filtros, uma coisa que você fala assim, pô, Bruno, isso aqui eu gostaria de fazer e, infelizmente, pela minha condição, eu não consigo. Mas eu gostaria de fazer se eu tivesse chance. Tem alguma coisa? Morar fora? Morar fora? Sim. Você queria morar fora? Desde pequena, meu Aonde? sonho. No Rio. Ah, você queria morar no Rio? Esse negócio é Rio de Janeiro mesmo. Meu negócio é Rio. Eu achei que você ia meter um Londres aí. Não, pelo amor de Deus. Minha amiga tá morando em Londres. A Luana Clara. Ei, Luana Clara. Mas, beijo Ana Clara. Mas nunca quis fora do Brasil. Tanto é que quando minha mãe fala isso de tipo, quando eu fui pra Nova York, eu falei, não quero ir embora, não quero. Na verdade, não é que eu não queria ir embora. Eu queria que o Brasil tivesse aqueles mesmos pontos positivos de acessibilidade que lá tem, porque eu sou muito brasileira. Luísa gosta de assistir filme brasileiro, música popular brasileira. Você gosta desse cenário nacional aí? Você acompanhou esse negócio de troféu aí que ganharam? Amo, eu sou totalmente. Oscar, que você diz? Sei lá. Eu sou muito da cultura, eu sou cinéfila. Eu queria trabalhar com jornalismo cultural, eu gosto. Eu tenho um quadro no meu perfil
Acompanhe aí, hein, galera, porque eu faço. A galera não Eu vou engaja passar a tanto acompanhar. comigo, não. Mas é assim, igual o pó de pedra aqui. A gente se mata aqui. É. É devagarzinho. Uma hora. Ó, Uhum. esses dias a gente fez um corte aí que deu mais de 50 mil views aí. É. Eu falei, deixa, uma hora vai, né, Ronaldinho? Sim. Isso aí. Aí, o negócio é a gente quadro- manter o nosso amor pelo que faz, né, Mônica? Sim. Sim. Meu E vai- quadro chama Def na Tela, eu falo sobre Vou te seguir lá. pessoas com deficiência. Não, o perfil é Luiz do Pitanga mesmo, mas dentro desse perfil eu tenho um quadro semanal, já foi semanal um dia, agora tá mensal, que eu falo sobre pessoas com deficiência no audiovisual. Então eu analiso obras majoritariamente brasileiras que têm pessoas com deficiência inseridas. Então, como que é essa representação? Se reforça estigmas ou é uma representação boa pra gente aprender, pra gente evoluir? Se os atores tinham de fato deficiência ou não. Então a gente discute ali sobre isso. Eu gosto muito de cultura, gosto muito de Aqui, audiovisual. já assistiu Breaking Bad? Não, Não assistiu? Por quê? Não. Preconceito? não, porque eu nunca assisti, mas já ouvi falar. Então, eu ouvia falar de Breaking Bad e eu não assistia porque eu achava, eu sou muito anti tudo, né? Eu não vou pra nada que é da massa, eu sempre vou o aham. oposto. Eu sou terrível com esse negócio, não sei por quê. Underground. Eu sou underground, total. O pessoal ouve sertanejo, eu ouço jazz. Uhum. Minha vida é assim, é o contrário. Sim. Mas aí eu não tinha assistido Breaking Bad, todo mundo elogiando, falava, e aí, pô, já é uma série velha, né? Sim. Aí, cara, eu resolvi assistir Breaking Bad e apaixonei. E o filho do protagonista, ele tem uma deficiência. Vou dar uma chance, vou colocar na minha lista. Bota lá, olha só, os Vou primeiros colocar. 2 ou 3 episódios não é o ouro do negócio, não. Sempre assim, É. começa meio chato. Você tem que ter um pouquinho de resiliência, que depois você engrena isso. E o Sim. filho dele tem uma deficiência. Legal. Vou assistir, Assista lá e fala, porque... Dica. Tipo assim, é considerada por muitos a maior série de todos os tempos. Lógico Sim. que gosto é gosto, né? E tem várias Aham. enquetes aí, mas por muitos é considerada a melhor série. E ter um protagonista, né? O filho do protagonista, que tá sempre em evidência ali, que tem deficiência, é legal. Bacana isso. Legal, vou assistir. Muito bem. Luísa, Oi. desculpa aí, patrão, mas me surgiu uma dúvida aqui. Você falou que tá no sexto período de jornalismo. Sim. Quem você se inspirou pra essa profissão? Ai, na verdade, não tive uma grande inspiração. Lógico que eu amo a Flávia Sintra, que é a nossa super repórter, jornalista aí do Fantástico, que tem deficiência, que tá de frente, ela é maravilhosa. Mas eu acho que eu fui entender mais o valor do trabalho dela depois que eu entrei no jornalismo. Eu escolhi o jornalismo porque não foi muito eu que escolhi, ele meio que me escolheu. É clichê, mas porque eu comecei na comunicação aos 15 anos, graças ao movimento social que a gente começou. E aí eu comecei a ter oportunidade de falar. E aí comecei a dar palestras, falar em eventos. E comecei a entender que eu gostava daquilo. E aí, quando chegou o momento de escolher a faculdade, eu falei, cara, não tem jeito, vai ter que ser comunicação. Quem que uma pessoa assim mais famosa ou mais evidente que você conheceu por causa do movimento, por causa do ativismo? Da pessoa com deficiência? Não sei, não precisa ser com deficiência, é uma pessoa que Mas que eu conheci pessoalmente? pessoalmente. Ó, que você teve Por causa do ativismo, não muito, mas por causa da Rede questão da rede social. Porque tem uma diferença aí, né? Tá, fala o que você quiser Falaram, construir. igual a Amanda falou ontem, o eutivismo. Por causa do eutivismo, conheci muita gente. Não sei, fala um nome aí grande que eu conheci. Alguém que mandou mensagem pra você, pode ser um famoso aí, um cantor, uma cantora. Teve alguém que interagiu contigo? É, né? Muito, já. Luísa Deixa eu sempre foi pensar. fã e eu sempre fui a mãe que ajudou ela a realizar o sonho de isso encontrar o artista. Isso é parte da minha personalidade. Eu sou muito fã. Eu não consigo fugir de ser fã. A vida inteira eu fui fã É. de alguma coisa, entendeu? Mas já De conheci, alguma coisa. Chico César, já conheci. eu Maria acho que é um Bethânia, a grande. gente foi no show, Maria mas não Bethânia- conseguiu. Mas assim, de repostar meu trabalho, já teve Zélia Duckman, já teve... Zélia Duncan. Fala aí uns nomes.
Ah, muita não gente sei. importante. Atores que eu gosto. A Thaís, de verdade, Thaís Thaís Araújo. Ah, Sim. Thaís Araújo te entrevistou, tá Não, certo. a Thaís Araújo foi uma mãe, gente. Ela é maravilhosa. É. Ela foi a primeira pessoa que me entrevistou. Na vida também foi a primeira oportunidade, assim, Luísa tinha 17 em anos. um grande veículo, em um grande canal midiático. E ela foi uma querida, super me abraçou, me seguiu, me segue até hoje nas redes sociais. Ano passado, depois de 5 anos da nossa entrevista, eu encontrei com ela pessoalmente, por acaso, e ela lembrou de mim e falou: ai, você é a Luísa que eu entrevistei. E eu fiquei muito feliz, porque continuo acompanhando o trabalho dela e ela é revolucionária. Foi a primeira atriz negra a conseguir um papel de protagonismo na teledramaturgia brasileira, assim. Depois, lógico, a gente teve Ruth de Souza, teve Lélia Garcia, outros nomes no teatro, mas ela foi a da grande mídia, assim, da televisão, que conquistou e entrou na casa de uma galera. Então, ela é uma referência, assim, como mulher pra mim, e ela ser tão querida, tão legal, tão simpática, me fez muito feliz. Eu lembrei agora que na pandemia, a Luísa fez uma live com a Luísa Brunet. Ah, A Luísa legal. tinha 16 anos e a Luísa Brunet convidou, naquela época da pandemia, todo mundo Tava na internet, né? era só live, Só né? live. E aí a Luísa foi falar de capacitismo para a Luísa Brunet. Eu falei, gente, quem diria minha filha? Ela começou a ser contratada para dar palestra em empresa com 17 anos. Ela nem estava na faculdade ainda. Tudo através da internet, né? Através desses vídeos que ela se coloca lá. Aqui, já estamos caminhando pro final, para também não estourarmos aqui o Bruno. tempo para vocês voltarem. Bruno, Oi? o nosso Dudu aqui, o nosso assistente, tem uma pergunta pra Luísa. Então fala. Em que momento da sua vida você se sentiu superada? Foi o momento mais assim, que você chegou e falou, não, eu posso e eu consigo. Isso. Olha, tiveram alguns momentos. Não sei se superada seria a palavra, mas entender que eu conseguiria alcançar aquilo que eu quisesse. Foram alguns momentos. A questão de me formar no ensino médio foi muito importante. Mas eu acho que é uma questão constante, porque os acessos são muito difíceis. E eu não sou uma pessoa muito otimista, minha mãe é super. Eu sou uma pessoa mais melancólica. Você não transparece que você é melancólica, não. Ai, Você eu parece sou colérica. melancólica. Não é não? Não, é porque, sabe, E ansiosa. A Luísa é uma pessoa a gente ansiosa. estuda muito, se informa muito, fica meio triste, fica meio pra baixo. Então eu sou mais assim. Eu não sou muito da superação, A gente não. se equilibra. A gente se equilibra. Eu não sou muito da superação, não. A adolescência foi difícil, a vida adulta é mais difícil, gente. Eu falei isso com a Luísa Não ontem, tem Dudu. isso, não. Eu falei, Luísa, vamos gravar um vídeo. Tem uma mãe que tá me pedindo aqui, que a filha tá na adolescência, não conhece ninguém com a mesma doença rara, tá passando dificuldade, não tá aceitando a cadeira. Mãe, você quer que eu fale a verdade, a Luísa? Quando ela tiver adulta vai ficar pior. Então não me chama pra gravar esse vídeo, não, Luísa, porque... Gente, é difícil. Não quer dizer que eu tenha desistido de lutar, pelo contrário. Por isso que eu tô aqui, por isso que eu me coloco. Mas ela não romantiza. Mas eu não romantizo. Né? Por isso que eu não acho que teve, assim, uma grande superação. Porque todo dia a gente tem que ir enfrentando os desafios que vão surgindo dia a dia. E eu sou uma pessoa que gosto muito de viver. A minha psicóloga fala isso. Nossa, você gosta muito de viver. E eu tenho muita energia, então eu quero fazer muita coisa. E eu acabo sendo impactada por esses não acessos e por essas barreiras colocadas pelo capacitismo, pela falta de acessibilidade. Isso me entristece bastante. Por Tira exemplo, um pouco da minha Bruno. energia vital. É. Sim. Não vou mentir, eu não romantizo nada. Então, eu não falo o que as pessoas querem ouvir. Eu falo o que é verdade, entendeu? Eu tô com 2 filhos adolescentes de 13 e 16 anos e eles estão naquela fase de não querer parar em casa. É clube, é cinema, é shopping, é aniversário. E aí, já tiveram vários finais de semana que fica eu, Bruno e Luísa em casa e os 2 adolescentes estão voando. Pipa voada. E isso nunca aconteceu com ela. Porque ela sempre precisou de ter ou eu, ou o Bruno, ou alguém
para ir com ela. Então, é uma realidade diferente. A gente não é mais triste por isso, né, Luísa? A gente aprende a conviver com isso, faz parte da Luísa, né? Então, ela tem menos oportunidades, mas ela aproveita as oportunidades que ela tem. Isso é muito importante. Então, enquanto os 2 adolescentes estão lá pensando em namorar, em ir no cinema e tomar sorvete, e ir no clube tomar banho de piscina, ela está em casa engolindo livro, estudando e enfim, Aprendendo, né? desenvolvendo, né? Isso tudo que ela está falando aqui, essa habilidade na comunicação, vem de estudo, de dedicação. Ela é a primeira aluna a entrar na faculdade todos os dias, câmera aberta, fazendo interação com os professores. A maioria está de câmera fechada, faltando aula, vendo a gravação, e ela está ali todo dia, ao vivo, estudando. Então, assim, desenvolve um outro lado, né? E tudo tem os prós e os contras. Vamos pro final mesmo. Só tem 2 coisas para falar aqui. A primeira delas, só para a gente também cumprir a missão de gerar informação de quem está estudando e quem lida com esse assunto. A gente falou no início do programa, a gente escolheu esse tema. Acessibilidade não é favor, né? É direito. Como que o empresário faz para se adequar a empresa dele, a fachada dele, a chegada dele? Alguém que está assistindo a gente aqui tem uma empresa, ou tem um espaço público, qualquer um que seja, um restaurante, e aí ele olha para a realidade dele e fala assim, cara, eu estou em falta com esse público, né? Ou até mesmo aquele cara que para na vaga de deficiente, que não respeita, porque ele não vê valor nisso, ele não é sensibilizado com isso. Fala um pouquinho sobre como que esse cara tem que buscar essa adequação. Então, hoje o Brasil ele é completo em termos de lei, de normas, tem tudo. Existe a NBR 9050, que muitos arquitetos e engenheiros não conhecem ainda, assim, não vivenciam isso no dia a dia. Essa norma ela é completa, então ali tem a largura da porta, a inclinação da rampa, uma norma mesmo para o seu local, a sua construção ter acessibilidade. Está disponível na internet para qualquer pessoa, fica a dica aí, NBR 9050, quem não conhece, vale a pena pesquisar e incluir esse conceito do desenho universal nos seus projetos também. Quando a gente vai criar não só um projeto arquitetônico ou urbanístico, mas a Luísa tem trabalhado muito em projetos culturais, trazendo acessibilidade para os projetos culturais. Então, existe esse conceito de um arquiteto que criou, um arquiteto americano, que chama desenho universal, que ao pensar num projeto, seja um podcast, seja, né, um prédio que você vai construir, seja um espetáculo de dança, você pensar se todas as pessoas vão conseguir estar naquele lugar aproveitando daquela experiência, né? Então, o desenho universal é você pensar antes de construir o projeto em maneiras e soluções para eliminar as barreiras e torná-lo acessível a todas as pessoas. Não só pessoas com deficiência, mas idosos, mães grávidas, pessoas gordas, carrinho de bebê. Então, por que não construir uma porta mais larga, pensando que naquela porta todas as pessoas vão poder passar? Por que construir uma porta ainda naqueles padrões antigos, onde uma cadeira de roda ou um carrinho de bebê não passa, para depois você ter que, se você sofrer um acidente ou se você tiver um filho com deficiência, você ter que quebrar aquele espaço para reformar? Então, é muito mais fácil você construir do que você quebrar para reformar. Então, adaptar, né? criar essa cultura da diversidade e inclusão. Até porque é algo que eu sempre falo, mas eu acredito que muitas pessoas ainda não pararam para pensar. E eu falei aqui um pouco mais cedo que só a empatia e a compaixão não se sustenta. Pense você que você vai envelhecer e você vai se tornar uma pessoa com mobilidade reduzida. Se você conseguir envelhecer, que eu acredito que é o que todos nós queremos, né? Então, você aí que tá me ouvindo, se você quer envelhecer... Me sentir representado. E se tornar... E ter uma vida plena, até o dia que você morrer, você precisa, sim, pensar em acessibilidade, precisa pensar em acessibilidade arquitetônica, nos espaços que contemplam todas as pessoas, no desenho universal, entender, né? A visão do anticapacitismo, porque o capacitismo e a falta de acessibilidade afetam pessoas idosas, porque elas se tornam pessoas com deficiência, né? Quem aí não tem uma avó
uma mãe, alguém que envelheceu e ficou na situação de deficiência. E aí percebeu que, por exemplo, a própria casa não era acessível e teve que Na minha reformar. casa você não pode ir, por exemplo. Eu tenho uma É. escadaria lá, infelizmente. A nossa casa, a gente teve que A fazer um nossa quarto casa. no andar de baixo para ela, né? Então, Agora, presta atenção, eu vou traçar um paralelo aqui, Luísa. Uhum. Porque eu sou um positivista. Eu sei que você é uma pessoa. Eu gostaria de ser. a Luísa é bem realista. Eu tenho que aprender. Não, eu sou realista também. Eu não sou idealista, não. Eu sou realista. Mas eu gosto de olhar o lado bom. Eu recebo pessoas aqui sobre temas diversos e a gente fala, ainda mais essa área da pedra, que é muito atacada por ativistas que dizem assim, mas a pedra degenera porque é extraída lá da natureza. E eu trago pessoas que estudam, geólogos aqui, pessoal de mineração, enfim, gente que conhece do que está falando e tem estudos comprovando isso, que o impacto na natureza de você ter uma pedra natural na sua casa é muito menor do que você ter um material sintético. Porque existe toda uma lei hoje que evoluiu, e eu provoco isso quando eu falo, por exemplo, dessa área ambiental, porque eu falo assim, gente, o Al Gore falava em 2008, 2007, 2006, ele falava que em 2018 todo o litoral norte-americano ia ser tomado por água, né? O nível do mar ia subir e a gente ia perder. E ele foi lá no ano seguinte que ele disse isso e comprou uma casa na beira da praia. E nós estamos em 2026 e o mar não tomou lugar nenhum. E os lugares que o mar avançou, né? Por exemplo, em Meaípe, eu tenho frequentado ali, eles fizeram ali um trabalho ali, recuperaram a orla. E eu falo assim, gente, a gente está falando de poluição. Tudo bem, temos que lutar contra qualquer tipo de poluição. Nós temos que cuidar do meio ambiente. Nada do que eu estou falando invalida a nossa luta diária pelo meio ambiente. Mas será que a gente não consegue reconhecer que, poxa, a frota do mundo está mudando, né? Olha quantos carros elétricos estão aí, as indústrias ali, a Vale, que preteava tudo ali em Camburi, hoje é obrigatório ter um filtro. Resolveu tudo? Não, mas resolveu bem. A gente vê os carros, as indústrias estão poluindo menos. Existem normas hoje, Mônica, profundamente penosas se você deixar cair um resíduo. Por exemplo, falei da Encomil aqui, a empresa está aparecendo aqui, a Encomil, ela gera produtos, é obrigatório você ter uma indústria e você ter tratamento dos efluentes, né, das águas que você usa ali no processo fabril, você não joga mais aquele monte de lama abrasiva, né? Então, assim, em termos de lei, em termos de prática e de conscientização, eu vi a sociedade evoluiu. Muito embora tem pessoas que não aceitam esse argumento, que não acreditam nisso. Trazendo para o paralelo da mobilidade. Eu fico feliz, eu estou frequentando, eu era na minha infância da presbiteriana ali, da primeira presbiteriana Moreira, e aí estava em outras igrejas, agora tenho ido lá. E eu vi que construíram uma rampa ali na Moreira, ali do lado da padaria Top ali. Construíram o elevador, né? Para pessoas e fizeram as portas adequadas. Eu vejo ali nos bancos, né, ali no Banco do Brasil, a Câmara dos Vereadores, o elevador. Foi luta né? do Ricardo Sim, Ferraz sim. e Zé Antônio, Banco Sem do dúvida Brasil. nenhuma, sem dúvida nenhuma. Sim. São luta de vocês mesmo. É. E eu vejo que em Cachoeira tem um transporte agora, acho que é o vai e vem, que Ir você e vir. ir e Ir e vir, vir. né? Falei vai e vem, é ir e vir. Você liga lá e ele vai e te pega, te leva, te traz. Não dá para reconhecer nada, não evoluímos em nada. Evoluímos. E o envelhecimento da população, né? As pessoas estão vivendo mais, até 100 anos, então... Todas as pesquisas mostram que o brasileiro está vivendo mais, né? Tem Então, ajudado o movimento das isso pessoas ajuda. com deficiência, porque, né, é o que a Luísa falou. Quem não tem uma avó, um avô, um pai, uma mãe que tá precisando usar um andador, uma cadeira, uma muleta e tá vivendo isso na pele, né? Então, isso tem ajudado, porque a gente entende que é uma coisa natural. Então, eu tô com 46 anos, comecei a usar óculos no ano passado e agora, né, eu tentei ler um negócio aqui sem óculos, não consigo. Então, isso já é sinal do envelhecimento. Eu precisar usar óculos, eu que nunca precisei, né? Então, a gente também, cara, tô nessa aí. A gente tem que entender isso, né? Nós vamos envelhecer e vamos precisar dessa acessibilidade. Então, por que não, né, já fazer agora
e contribuir com esse mundo mais acessível, mais inclusivo, enfim. Todo mundo ganha, eu acho, com essa troca, com essa diversidade, né? E com relação aos empresários, eu tenho uma pós-graduação em diversidade e inclusão nas organizações, então eu estou muito no mundo corporativo também, a minha primeira formação é administração de empresas. Isso gera mais consumidores na sua marca, né? Porque eu gravei um vídeo que nós tivemos em Búzios, a Luísa quis sair com os primos, tinha dinheiro para pagar. A pessoa me questionou hoje no meu vídeo, por que você falou que tem dinheiro para pagar? Eu falei, porque a Luísa é uma trabalhadora, ela trabalha, ela tem o dinheiro dela e ela quer ter o direito de gastar o dinheiro dela onde ela quer e não onde tem acessibilidade, ela quer em todos os lugares, né? Então, a gente vai viajar, a gente busca lá hotéis em Rio de Janeiro, aí aparece lá, sei lá, 200 hotéis. Quando a gente coloca acessibilidade, esses 200 hotéis caem para 8. É muito grande o número. Quando a gente busca no site de busca de hotel, faz esse teste, eu já fiz, já gravei. Então, a Luísa não pode ir aonde ela quer, a Luísa tem que ir aonde estão preparados para receber. Então, olha o dinheiro que esses hotéis estão deixando os restaurantes. Acaba se tornando um diferencial, né? Tem que... A gente tá tão aí no mercado buscando diferenciais competitivos e esse acaba sendo um diferencial. Então, o empresário tem que pensar isso, né? Se o meu local estiver acessível para todos, eu vou ter mais oportunidade de vender. A minha marca vai performar melhor, porque isso tá ligado também, né? É uma marca consciente, ESG, então, enfim. Não tem como andar para trás, a gente tem que andar para frente, né? Muito bem, mas tá avançando. Tá. Tem muita dificuldade aos poucos, mas estamos melhorando. Tá. Aqui, uma pergunta que não quer calar. A gente está no meio de um momento, né? A gente está gravando esse programa aqui na semana seguinte ou no mês, em que veio à tona o estudo de uma estudiosa aqui do Brasil. Como é que é o nome dela? Agora me fugiu. Doutora Tatiana. Doutora Tatiana. Que eu enrolei aqui, que eu estava tentando lembrar, não queria cometer essa gafe. Mas a doutora Tatiana desenvolveu o estudo da polilaminina, que é um componente, uma proteína, obrigado, uma proteína que tudo indica que vai ser um grande avanço. Inclusive, eu vi a entrevista do rapaz que estava paraplégico, tetraplégico, e o rapaz está completamente... O primeiro caso de estudo. Você vê esperança nesse estudo, no seu caso? Olha, eu não me prendo muito a isso, não. O que acontece? Eu, primeiro, acredito na ciência e acho que devemos direcionar nossos investimentos e nossos olhos para a ciência, valorizar a pesquisa, valorizar medicamento, valorizar tudo que surgir. Portanto, contudo, quer dizer, eu acho que por muito tempo na minha vida eu fiquei presa nesses estudos e nesses avanços e nessa espera que corre um grande risco de frustração. Então, eu penso muito no meu psicológico e no das pessoas com deficiência, que já é tão complicado, que essa não é a melhor estratégia. E hoje sei também que a deficiência, para mim, é um marcador social que me compõe. Então, faz parte de mim. Eu sou uma pessoa com deficiência e eu sei que eu nunca vou deixar de ser. Agora, o que eu puder ser contemplada para que me garanta mais autonomia, mais qualidade de vida, eu sou sempre a favor. E eu entendo as pessoas que estão em busca da polilaminina e que podem ser contempladas, que são pessoas com lesão medular, que não é o meu caso. Então, não existe nenhuma evidência científica ainda de que a polilaminina possa ajudar pessoas com paralisia cerebral, que também não é o meu caso, nem pessoas com doenças neuromusculares. Mas, ao mesmo tempo, eu falo até para as pessoas com lesão medular, que serão mais contempladas pelo estudo da polilaminina. Gente, alinhem suas expectativas, não coloquem
a expectativa da vida de vocês nesses estudos. A ciência é incrível, a ciência salva, mas você também é incrível e você se salva com a sua deficiência. Eu vou Então, finalizar com uma frase que a Luísa falou na entrevista do Fantástico, enquanto ela falava aqui, que eu acho que resume bem isso, que ela falou para Poliana Brita lá na entrevista. Esse é o meu corpo. Essa é a maneira que eu vim ao mundo. Eu não tenho que lutar para mudar o meu corpo, e sim para que as pessoas me aceitem como eu sou. Essa frase é da Luísa Pitanga, eu uso ela em muitas palestras que eu dou para os pais, né? Então, eu acho que é isso, é a aceitação. Se vier a cura, ótimo, mas não é, eu preciso dessa cura ficar... Tem muitas pessoas idosas que... Até a minha própria avó de 93 anos, sempre que ela encontra a Luísa, ela põe a mão na cabeça da Luísa. Jesus me falou que vai te curar, né? E a gente entende, minha avó, 93 anos, não vou ficar discutindo com a minha avó, mas isso é capacitismo, querer curar uma coisa que faz parte dela. Se a ciência ajudar e curar, ótimo, mas se não, a gente vai continuar vivendo assim e sendo feliz. E talvez a polilamina nem cure as pessoas, mas assim, se trouxer uma autonomia a mais, é ótimo. A autonomia eu sempre busco, que é conseguir fazer as coisas por conta própria, conseguir tomar as próprias decisões acerca da minha vida, ainda que eu precise de ajuda, porque todos nós precisamos de ajuda. Para fazer esse podcast aqui, olha quantos funcionários são. Então, depender dos outros faz parte da existência humana, da vida humana. E é válido, é uma situação válida. Então, eu não tenho intenção nenhuma de deixar de ser uma pessoa com deficiência, mas eu sou grata a tudo aquilo que puder me trazer mais autonomia para que eu seja uma pessoa com deficiência, com o Plena. máximo de qualidade de vida possível. Olha, eu quero agradecer essa conversa tão enriquecedora, tão disponível. Obrigado, mano, de coração, porque a gente às vezes é capacitista e não sabe. Sim. Talvez todos nós. Eu sou um cara muito forjado nessa coisa do Jesus vai te curar, porque, né, pela minha formação e do ponto de vista assim, de dizer o seguinte: a gente pode, a gente é capaz. São crenças que essas estão... crenças, né, que os coaches estão botando Sim. por aí. A gente personifica muito isso. Não, a gente pode, a gente é capaz, a gente vai vencer. E tem coisa que a gente vence na luta mesmo. Tem coisa que a gente vive a experiência e se adapta à realidade dos fatos. Não tem como a gente brigar contra os fatos, Sim. contra o mundo real, né? É. Então, aliás, a gente tem como você pedir, lutar o quê? Pela coisa que é viável. O que é viável? Ter uma condição de vida melhor. Então, assim, da minha parte, eu digo que um dos programas mais enriquecedores que a gente gravou aqui, pela experiência, pela propriedade do que falar, Mônica, pela sua luta, que não é de agora, eu te conheci lá atrás, já te conhecia de nome, mas o primeiro contato que eu tive com você, a gente tem uma fotinha abraçada, tá até hoje lá no Instagram, né, com a camisa do Mova-se, e a Renata Fiório, não, Bruno, você tem que conhecer a mãe, ela que me levou lá no dia, e a gente vai, nós vamos contagiando, não é contaminando, é contagiando as pessoas. Fala. Agradecer a Renata Fiore aí pelo Claro, link. claro. A Renata que aproximou foi a gente. mesmo. Foi mesmo. Foi. Porque eu já tinha convidado, ela me deu bola, não. Quando a Renata convidou, ela Não, aceitou. Renata, posso passar seu contato? Falei, pode. Renata quebrou o gelo aí. Isso. Quebrou o gelo, é verdade. Mas, assim, a gente tá aqui também, Luísa, na nossa luta aqui. Se a gente está te convidando aqui, trazendo essa pauta, porque a gente se importa com ela. Sim. Entende? Porque a gente dá valor a ela. Vocês são aliados. Pois é, a gente está aqui. Luísa. O nosso papel não é o cara que vai mover. Estamos aqui dando visibilidade. Sim. Dentro do nosso espectro, dentro da nossa audiência, dentro das pessoas que são alcançadas pela nossa voz. Mas a gente está aqui, se você está assistindo esse programa até o final, quero agradecer por você ter ficado com a gente até aqui, por você ter se interessado por esse assunto. Da nossa parte, a nossa estrutura, tudo que nós investimos financeiramente aqui, todos esses patrocinadores que estão aqui, são pessoas que acreditam da nossa casa. Em algum momento você falou assim, poxa, eu preciso registrar essa história, porque essa história precisa ser contada. Para não se apagar, Não né? se apagar. E
em algum momento eu pensei a mesma coisa. A gente criou um quadro aqui chamado Pioneiros da Pedra, né? Pioneiros da Pedra. E eu tô tentando conseguir trazer alguns antigos, né? Pessoas que estão desde os anos 70 trabalhando com a pedra. Se o seu pai tem clientes aqui em Cachoeiro, se a sua mãe tem clientes, se eu tenho clientes, isso vem da pedra, de uma economia que está aqui, lógico, de outras áreas também, do agronegócio. A gente tem o Pó de Pedra Agro, né? Da saúde, da prestação de serviço, a gente tem o Pó de Pedra Saúde aqui, enfim. Mas isso são ecossistemas que fazem a gente, a qualidade de vida que você tem, por mínima ou máxima que seja, ela passa pelas mãos de homens que trabalham. Enquanto a gente está gravando aqui, tem gente lá em cima de uma pedreira, lá no Nordeste, lá no Norte, com uma britadeira, tirando uma pedra de cima de uma rocha, e levando sustento para a família, para casa. E nós aqui, né, no caso do seu pai, o médico, ele tem vários pacientes que são pessoas que ficam o dia inteiro nas pedreiras vendendo pedra e vai lá e faz uma consulta, faz um diagnóstico. Então, eu senti que havia necessidade da gente contar a história das pessoas. E um dia, amanhã ou depois, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, a nossa história, enquanto a internet for internet, vai estar aqui registrada. Sim. Alguém vai poder acessar, vai ver que nesse dia de hoje, dia 27, né? 26 de fevereiro de 2026, essa gravação foi registrada, a gente trouxe esse tema tão relevante, a gente vai poder comparar um historiador do futuro, né? Fala, poxa, espera aí, o que essa menina está falando em 2026? Como é que era em 80? Como é que era em 2050? Então, isso tudo é a nossa contribuição na sociedade. Eu quero ser lembrado como alguém que falou assim, poxa, um dia um cara maluco lá, esse tal de Bruno, pensou em fazer um podcast. Por que só tem podcast nas capitais? No São Paulo, no Rio? A gente pode e vai algum dia ter, de repente, um escritório em São Paulo, né, um estúdio lá para gravar com pessoas de lá, mas a nossa essência é de que o nosso povo, a nossa gente, nós que estamos aqui, registremos essa nossa passagem, registremos as nossas experiências e certamente, no caso de vocês, mais do que nunca, são experiências que certamente estão contribuindo com pessoas que estão assistindo, que estão sentindo algum conforto, que estão sentindo alguma identificação. Fala, cara, legal, eu vivo isso, eu sou essa pessoa também, eu sou uma Luísa, né? Eu sou uma Mônica, eu sou uma mãe que vivenciou essas experiências. Então, quero agradecer, tá? Obrigado, mil vezes obrigado aí. E que vocês voltem mais vezes. O canal vai crescer. Assunto é que não falta, né? Eu quero agradecer muito, parabenizar toda a equipe aqui. Fomos muito bem recebidas. E é muito importante quando qualquer canal abre pra gente falar e furar essa bolha, né? Porque a gente acaba falando. As pessoas que nos seguem, que me seguem, são mães, a maioria que tem filhos com deficiência. A Luísa, pessoas que vivem a deficiência. Então, a gente conseguir ir para os empresários, né, de pedras, pessoas para a audiência sua, isso é muito importante, porque a gente precisa de aliados na luta. Sem dúvida. Né? Então... E se você se sentiu sensibilizado, tem projetos sociais aos montes aí que tocam essa pauta. Fala aí, Rodinho. Bruno, obrigado pelo espaço. Queria externar aqui a minha admiração, meu profundo respeito por vocês duas guerreiras. Eu acompanho a história de você, Luísa, desde que você nasceu. E eu tenho certeza que você deve ter um orgulho imenso dessa mãezona que você tem. Com certeza. Parabéns, tá, Mônica? Vocês são ótimos. Tem uma pergunta que eu vou fazer depois das câmeras desligarem. Eu não vou fazer agora, não. Tá bom. Mas eu quero agradecer a audiência aqui. Se você ficou até o final, se inscreva no canal. Escreva aqui no Pó de Pedra, é fácil, rápido. Luísa, me ajuda aí, você tem uma rede de contato maneira, bota a galera pra seguir nós aí também, vão pra cima. Sigam a gente também. E vocês, e sigam também nossas convidadas. Isso aí. Luísa Pitanga com S eu e vou Mônica seguir, Pitanga. Eu vou seguir. Isso Eu vou aí. seguir. Então, Eu também vou seguir. Aparecendo lá. Eu e você, né, Dudu? A gente já tá. Vamos seguir aí. Isso aí. Olha o Dudu aí. Dudu, tá aí no período probatório aí. Nosso assistente já tá aprovado. Já tá aprovado já? Já. Bom, e pra finalizar, você quer fazer algum agradecimento, alguma palavra final? Não, foi muito bom estar aqui, fluiu muito bom. o papo, né? Nem vi a hora passar, então muito obrigada. E que Deus abençoe esse projeto, que é muito importante. Tamo junto. Muito legal o projeto. Você é um cara maneiro, Muito legal. né? Passei no seu período. Maneiro, Pô, passou. bate aqui. É um moleque doido. Eu sou meio bruto, mas eu tento me segurar. Não, maravilhoso, eu amei. Então, Super legal essa iniciativa do podcast. E você sabe que nós temos um lema aqui?
Sabe? Não sabe? Não. Ô, Landinho, você traz os convidados e você não fala que tem um lema. Uma grata surpresa, né, cara? Até Pô, no velho, finalzinho. então você vai falar o nosso lema comigo aqui, Qual vocês duas aí, ó. Aqui no Pô de Pedra, falar de pedra ficou mais Leve! leve. Muito obrigado, meninas. Que bom. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.